5 mergulhadores italianos experientes entraram em uma caverna nas Maldivas. Nenhum deles voltou. Dias depois, equipes de resgate encontrariam uma cena que levantaria mais perguntas do que respostas. E existe um detalhe sobre essa tragédia que continua intrigando especialistas até hoje. Afinal, como profissionais tão experientes acabaram perdendo a vida em um local que já havia sido explorado anteriormente? Neste vídeo, vamos reconstruir tudo o que aconteceu, desde os preparativos da expedição até os momentos que antecederam a tragédia. Antes de continuarmos, quero lembrar que a maior parte do nosso público ainda não é inscrita no canal. Se você acompanha nossos conteúdos e busca informações apresentadas com seriedade, responsabilidade e compromisso com os fatos, inscreva-se e ative as notificações. Assim, você recebe nossos próximos vídeos e fortalece este trabalho. Agora, vamos ao conteúdo. Imagine um dos cenários mais paradisíacos do planeta. Águas cristalinas, recifes exuberantes e uma vida marinha admirada por mergulhadores do mundo inteiro. Mas abaixo dessa beleza existe um ambiente completamente diferente. Escuro, estreito, silencioso e potencialmente mortal. Foi nesse ambiente que 5 italianos perderam a vida. Mas existe um detalhe que poucas pessoas perceberam. Todos os envolvidos eram considerados mergulhadores experientes. Eles não eram iniciantes, não eram turistas fazendo uma aventura improvisada. E justamente por isso a tragédia chamou tanta atenção. Quem eram essas pessoas? O que elas estavam procurando naquele local? E principalmente, o que aconteceu dentro daquela caverna? Antes de responder, precisamos entender onde tudo aconteceu. As Maldivas são conhecidas mundialmente pelo turismo e pelo mergulho. Porém, algumas regiões escondem sistemas de cavernas submarinas extremamente complexos. Foi em uma dessas áreas que ocorreu a tragédia. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades e pela imprensa internacional, o grupo decidiu realizar uma exploração em uma área considerada tecnicamente desafiadora. Mas aqui surge a primeira pergunta importante. Se eram mergulhadores tão experientes, por que aceitaram entrar em um ambiente tão perigoso? A resposta pode estar justamente naquilo que atrai mergulhadores de alto nível: explorar locais que poucas pessoas conseguem alcançar. Mas existe um segundo detalhe que quase ninguém comenta. Ambientes subterrâneos submersos funcionam de maneira completamente diferente do oceano aberto. Em mar aberto, normalmente existe a possibilidade de subir diretamente para a superfície. Dentro de uma caverna isso não existe. Se surgir um problema, a única saída costuma ser retornar exatamente pelo mesmo caminho utilizado na entrada. E isso muda tudo. A partir desse momento, cada metro percorrido para dentro da caverna aumenta o risco da operação. Foi exatamente nesse cenário que o grupo iniciou sua exploração. E aqui surge uma informação que chamou a atenção dos investigadores. Algumas análises posteriores passaram a discutir se a profundidade e as condições encontradas eram compatíveis com o planejamento inicial da expedição. Isso não significa que houve qualquer irregularidade comprovada, mas demonstra que havia perguntas importantes sendo feitas após a tragédia. Enquanto o grupo avançava pelos corredores inundados, o ambiente se tornava cada vez mais complexo. A visibilidade podia mudar rapidamente, as referências visuais diminuíam, as passagens se tornavam mais estreitas, e cada decisão precisava ser tomada com extrema precisão. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Quando o grupo deixou de retornar dentro do prazo esperado, começou uma corrida contra o tempo. Equipes de resgate foram mobilizadas. Especialistas iniciaram buscas, e logo ficou evidente que aquela não seria uma operação simples. A caverna apresentava desafios extremos: correntes, profundidade, visibilidade reduzida, espaços confinados. Tudo isso aumentava os riscos para os próprios socorristas. E foi nesse momento que outra história começou: a história de Mohamed Mahoudi. Pouco se falou sobre ele.
grande parte da atenção da mídia ficou concentrada nos mergulhadores italianos. Mas Mohamed participou das operações de busca tentando localizar as vítimas e pagou um preço altíssimo por isso. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, ele sofreu complicações relacionadas à atividade de mergulho durante a operação de resgate. Sua morte transformou a tragédia em algo ainda maior. Agora não eram apenas 5 vidas perdidas. Havia também um socorrista que havia arriscado tudo tentando ajudar. Mas existe uma pergunta que continua intrigando muitas pessoas. Será que toda a dimensão dos riscos foi compreendida antes da expedição? Essa é uma das questões debatidas por especialistas até hoje. Enquanto as buscas avançavam, mergulhadores altamente especializados foram acionados. Entre eles estavam profissionais com ampla experiência em resgates e operações complexas em cavernas submarinas. Foi somente após dias de trabalho que os corpos foram localizados. E a partir daí começaram as análises mais profundas sobre o que poderia ter acontecido. Especialistas passaram a avaliar diversos fatores: planejamento, profundidade, condições ambientais, consumo de gás, orientação dentro da caverna, correntes e limitações humanas. Porque existe algo que nenhuma certificação consegue eliminar completamente: o fator humano. Mesmo profissionais altamente treinados podem enfrentar situações inesperadas. E é exatamente isso que torna essa história tão impactante. Ela não envolve pessoas despreparadas. Ela envolve pessoas experientes enfrentando um ambiente extremo. E talvez seja justamente por isso que essa tragédia continue chamando tanta atenção. Porque ela nos lembra que a natureza não negocia, não faz concessões, não se impressiona com experiência, títulos ou qualificações. Ela simplesmente existe e exige respeito absoluto. Hoje, muitas perguntas já receberam respostas, mas outras continuam abertas. Algumas talvez nunca sejam respondidas completamente, e talvez seja justamente isso que mantém esse caso vivo na memória de tantas pessoas. A combinação de experiência, coragem, risco, sacrifício e mistério transformou essa tragédia em um dos episódios mais debatidos do mergulho moderno. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que essa tragédia foi resultado de um único erro fatal ou de uma sequência de acontecimentos que acabou criando uma armadilha impossível de escapar? Escreva sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias reais, mistérios, documentários investigativos e operações de resgate que desafiam a compreensão humana, inscreva-se no canal, porque os próximos vídeos vão mostrar casos ainda mais impressionantes.